terapêutica da escrita jornalística, até que ponto essa junção dos seus conhecimentos ajudou para escrever o livro Ouço Vozes? Então, ajudou muito, assim, porque ao longo do meu trabalho eu fui virando uma escriba, alguém que anota muito. E eu tinha 8 anos de notas que eu tinha feito nos meus vários trabalhos, né, pensando em publicar. E aí, quando eu resolvi publicar mesmo, eu passei por uma série de questões éticas, eu queria ter feito um livro um pouco com outro conteúdo, enfim. Quando eu resolvi mesmo que eu ia publicar, eu tinha muita segurança no que eu tinha anotado, porque o que eu tinha anotado era muito literal e combinava com a minha memória, né? E me facilitou muito porque em 7 semanas eu editei o material e o livro existiu. Então ele foi feito em 8 anos e 7 semanas, né? E isso facilitou muito o trabalho de edição, porque para as revistas, né, quando eu trabalhava em revistas, a gente tinha por contrato que fechar 100 páginas por mês, né? Eram mais ou menos 12 reportagens, 12 matérias, mais 8 sessões, então assim, era um volume gigantesco para fechar mensalmente. E aí foi meio esse desafio, puxa, eu já fiz tanto isso para os outros, né? Agora eu vou fazer para mim, né? E uniu bastante. E no conteúdo também, né? Porque a agilidade do jornalista para processar a informação, a memória acesa que a gente tem, a técnica de anotação, né? Tudo isso ajuda muito também. Você falou agora também das revistas que você fez, participou de várias edições. Você falou antes também das perguntas de diferentes temas e tudo mais. Você, além desse Ouço Vozes, você também fez outros livros, por exemplo, um de literatura infantil. Sim. Como é que você consegue conciliar esses temas? Chega uma hora que um atropela o outro, ou você consegue lidar bem com o tempo de cada um? Então, são fases, né? Eu acho que a minha obra, assim, literária é muito ínfima, uma obra muito... Mas, assim, o que tem a ver em tudo isso é que são coisas que têm profundamente a ver comigo, né? Então, esse livro infantil, que chama Minho Tudo de Novo, ele foi um livro feito a partir... Ele começa com uma pergunta, onde você nasceu é a pergunta, inclusive é a pergunta muito chave para muitas entrevistas interessantes. Se você não sabe por onde começar, começa por aí, porque sempre tem histórias de nascimento, né? E eu fiz esse livro porque eu queria falar sobre a fragilidade da vida, né? Foi um livro que me ajudou um texto, né, que depois virou livro e me ajudou a superar um luto muito importante. E aí esse livro foi para a Flipinha, para a Festa Literária de Paraty, que tem uma edição infantil. E lá aconteceu uma coisa muito legal para juntar as coisas, né? Eu ia contar essa história para as crianças. E lá a gente nunca sabe que crianças que vêm. Podem ser crianças pequenas, podem ser adolescentes, você nunca sabe. Vem de escolas do ensino público, ali perto de Paraty. E aí, quando eu vi as crianças, tinha tipo 6, 7 anos ali, aquela agitação, aquela coisa, assim, eu falei, nossa, né, e agora? E aí eu comecei aí por acaso eu tinha um microfone, e eu comecei a entrevistar as crianças. Em vez de contar a história, eu usei as perguntas da história para entrevistar as crianças. E rolaram conversas muito lindas, assim, muito, muito lindas, né? Respostas muito espontâneas, e aquilo deu uma outra dinâmica. Eu acho que eu também pude fazer isso porque sou uma entrevistadora, alguém da comunicação, né? Você falou que esse livro ajudou você a superar um luto muito grande. Qual luto foi esse? Quer ver, 7 anos atrás, né, eu perdi uma afilhada de 7 anos de idade. Ela morreu de repente, dormindo. A mãe dela estava em Singapura, bem longe de casa. E eu, que não tenho filhos, fiquei
cuidando dela. E foi uma coisa muito, muito, muito forte, um acontecimento, primeiro, assim, que eu só tinha pensado em crianças saudáveis na vida, eu nunca tinha tido contato com crianças doentes ou que tivessem... Foi muito rápido, muito de repente, e foi um acontecimento que mudou a minha vida profundamente, assim, né? E passado o começo, né, do luto, que é terrível, assim, eu comecei a me apoiar na escrita mesmo, para tentar retomar o meu trabalho. Eu parei de trabalhar, parou tudo, né? E ali começou a nascer uma outra coisa. E justamente o livro chama Minho Tudo de Novo, porque essa mesma afilhada, um dia conversando com o irmãozinho menor, eles tinham acabado de perder o avô, né? E aí o menino estava triste e tal, ela fala, não fica triste não, porque ele morreu, mas ele vai atravessar e aí começa tudo de novo, né? E eu acho que esse foi um diálogo que eu ouvi, que me marcou e que provocou o livro, né? E assim, eu não sei se começa tudo de novo, mas começa tudo de novo de fato para quem fica, porque aí você tem que recolher todas as peças e dar um outro jeito. E a escrita é um grande suporte. Bom, agora com um assunto mais leve, você disse que... Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Pega ali para mim, Ângela, o livro, por favor. E aquele ali, o Ouço Vozes. Ó, esse é o Mim. E esse aqui é o Ouço Vozes. Vou passar e vocês vão dando uma olhadinha juntos. Posso fazer uma fora da lista? Oba, isso que é bom. Pode fazer uma fora da lista, professora? Isso é só um roteirinho, senão... São duas. Sim. Seu nome é? Raíza. Raíssa, tudo bom? Você estava falando sobre a sua experiência fazendo entrevistas. Eu acho que você tem uma longa história nesse processo de escuta e de lidar com o outro. Alguma vez você já ficou sem palavras ou ficou, não sei, ou travou em frente a um entrevistado? Isso já aconteceu com você? Muitas vezes. Muitas vezes. Na experiência de Marie Claire, a gente entrevistava pessoas que tinham passado por traumas, grandes traumas. Estou tentando aqui, vou falar um pouquinho mais devagar, tentando lembrar um bem específico. Vamos ver se a memória ajuda. Por exemplo, teve uma matéria muito importante, que depois virou uma campanha contra abuso sexual infantil, em que a proposta era entrevistar mulheres que tivessem sofrido abuso sexual infantil. Isso me pega muitíssimo. E eu pensei assim, o meu desafio vai ser fazer uma matéria que fale disso profundamente, mas que não fique dando ideia para maluco e que possa trazer mulheres que de fato tenham superado isso e que possam falar disso de um outro lugar que não da vítima, né? E foi isso que norteou a minha busca por mulheres que tivessem feito dessa questão uma militância, né? E aí, assim, eu fui ouvir essas histórias, né? E todas elas eram absolutamente avassaladoras, né? E aí o silêncio se instala, né? Tem uma hora que o silêncio se instala, né? E foi uma matéria muito difícil de trabalhar, justamente por causa disso, de tomar muito cuidado com a comunicação disso e de colocar, não revitimizar as mulheres, embora seja impossível. Por mais que já faça tempo, essa é uma chave da entrevista. Quando você vai selecionar um personagem, né?
para uma matéria, não vai pegar a pessoa que está vivendo isso agora. Vai pegar a pessoa que já, sei lá, tem 3 anos, que passou, que já está mais calma, que aí ela vai poder fazer uma narrativa sobre isso, né? Embora a emoção volte, quando toca, volta, né? Acho que um trabalho muito lindo, né, com essas pausas da entrevista, e que fica bem claro, são os filmes do Eduardo Coutinho. Vocês podem ver esses filmes pegando esse recorte, onde é que as pessoas travam e como ele faz daquela travada a alma da entrevista, né? Isso aconteceu muitas vezes, muitas mesmo. E como você, assim, né, você já fez isso várias vezes e você travou. Você dá alguma dica para a gente que está começando agora, na primeira vez que a gente se deparar com um momento desse de travar, o que fazer? Não há nada a fazer. Ele passa. Você pode correr um pouco e tentar fazer outra pergunta, tirar outra pergunta da manga. Você pode pedir um tempo e ir lá fora tomar ar, né? Porque uma coisa que eu trabalho muito no meu campo clínico, né, é que nós, jornalistas e terapeutas, estamos diante do outro para escuta, mas nós somos seres vivos, certo? Eu estou viva escutando. Então, não é aquela coisa que a pessoa vai falar uma coisa e eu vou fazer a fina, e não, sabe? Não, eu estou viva. Eu estou viva para responder, eu estou viva para perguntar, e às vezes eu também estou viva para travar, né? Eu lembro, logo depois desse episódio aí que eu contei, da perda dessa criança, né, a primeira matéria que eu fiz, depois de 3 meses sem trabalhar, foi uma matéria sobre objetos de designer. Olha só a futilidade, né? Aparente. Objetos de designer bordados por mães de crianças de uma associação de crianças que vêm para São Paulo para fazer transplante de coração. Falei, essa eu acho que eu dou conta de fazer, porque o designer, bordado, né, vou lá. Todas as crianças ali, com as suas mães, crianças com muitos distúrbios, com muitos problemas, né? E as mães ali, e os transplantes às vezes demoram meses, por isso que elas têm esse lugar que é uma residência, chama CTC, um trabalho seríssimo. Uma residência para hospedar as mães. Bom, e eu fui fazendo o trabalho, fui conversando com as mães que ficavam lá bordando enquanto os filhos estavam internados, enquanto os filhos estavam esperando o coração chegar, tudo isso. Até que fui bem. A hora que eu botei o pé na calçada, eu comecei a chorar, entrei no carro e fiquei lá, né? Então, assim, acontece, a gente está exposto. O jornalista é alguém que gosta de estar exposto na vida. Se você tem questões assim e não gosta muito de estar exposto, é importante perceber, porque a gente está exposto. Ou a gente, sei lá, vai para uma matéria num pronto-socorro, e aí chega alguém todo quebrado. Eu tenho fobia de hospital. Você faz o quê? Desmaia? Às vezes, sim. Então, assim, a gente tem que entender bem as nossas vulnerabilidades também da nossa vida. Por isso que eu acho que o trabalho de autoconhecimento ele tem que ser junto com isso, junto com a carreira, junto com a competição da carreira, junto com os ambientes que você vai desvendar, para você conseguir estar vivo ali, né? Respondi? Posso fazer uma geralzona agora? Pode. Como você se prepara para fazer uma entrevista? Então, eu me preparo assim, os perfis, né, principalmente, e assim, queria fazer uma distinção que eu acho que tem a ver com isso. A maioria das entrevistas que eu fiz foi com gente que queria falar.
Então, para essas entrevistas, eu me preparo assim, eu faço uma grande pesquisa, como vocês fizeram a meu respeito, eu vou colecionando as experiências da pessoa, às vezes passo, sei lá, uma semana tentando reunir o material e mergulhando mesmo, menos do que isso fica faltando, né? Principalmente, sei lá, alguém que já fez muita coisa. Então, eu entrevistei Denise Fraga, que é uma pessoa que tem uma obra enorme e é uma pessoa super viva, ela está metida em 1000 coisas e tal. Então, demora, mas é um demorado que vale a pena mergulhar, né? Depois, ou às vezes depois da entrevista ou depois dessa pesquisa, dependendo da pessoa, eu também falo com outras pessoas relacionadas com a pessoa. Então, eu vou entrevistar o marido, no caso dela, o Luiz Vilaça, eu vou entrevistar a melhor amiga, eu vou entrevistar os atores com quem ela está trabalhando naquele momento, né? Porque geralmente essas entrevistas elas estão linkadas com o lançamento de filme, de peça, né? Sempre tem um fato que a revista está enganchada. E as perguntas para quem não quer falar, a preparação para a entrevista com quem não quer falar, é tudo isso e mais afiar a crítica, né? E ainda mais tentar pegar a pessoa no pulo, né? Esse tipo de entrevista mais na televisão, e aí eu não era repórter. Geralmente eu trabalhava na assistência do repórter, ou trabalhava na edição, mas não estava ali na frente. Mas isso é uma coisa que interfere muito. Você tem que ir com a sua crítica, e aí você tem que ler tudo sobre a pessoa, sobre o fato que ela está incluída, o que os outros colegas estão falando dela, para você não achar que você vai fazer uma afirmação super nova, e aí todo mundo já falou isso anteontem, entendeu? Então, aí é mais complexo. Da lista ou fora da lista? Yes! Como você chama? Carol. Indo nessa linha que você falou sobre entrevistar pessoas que não querem ser entrevistadas, eu acho isso muito foda. Eu queria saber se você já teve, provavelmente sim, que escrever coisas que as pessoas não queriam ler. E como foi isso? Como fazer, que tipo de linguagem usar? Que as pessoas não queriam ler? Tipo o quê? Assim, o que você imagina? Eu sinto hoje em dia que a gente tem alguns vícios de linguagem, por exemplo, vamos colocar a galera da esquerda, então tem alguns bordões militantes que já encheram o saco, já saturaram. E às vezes você tem que escrever coisas que você precisa inserir certos bordões. Mas aí você tem que escrever de um outro jeito, sem levar para uma linguagem tão chatona e tão saturada, com esses bordões todos. E até mesmo sobre, por exemplo, escrever sobre feminismo para um cara que não quer ler sobre feminismo, que não quer entender sobre isso, sabe? Ou sobre homofobia, enfim. Como escrever sobre assuntos para pessoas que não querem saber sobre esse assunto? Então, tem um exemplo muito bom para isso. Em 2008, 9, 10, acho, a Avon, o Instituto Avon, né, ligado lá à indústria cosmética, queria estar junto numa campanha mundial contra a violência doméstica. E eles me chamaram, uma produtora de vídeo, contratada pelo Instituto Avon, me chamou para fazer uma série de documentários, para dirigir e roteirizar uma série de documentários sobre violência contra a mulher, mas que não fosse sensacionalista, que não tivesse olho roxo e marca, porque a gente estava dentro de uma empresa de cosméticos, e principalmente que não fizesse as mulheres, que seriam o público a quem era destinada essa série de documentários, que eram as revendedoras Avon. Hoje não sei como está, mas na época eram 800 mil revendedoras Avon no Brasil todo. E a maioria dessas mulheres vivem em contextos absolutamente machistas e são elas próprias vítimas de violência e muitas vezes sem saber.
né? E esse era o desafio. Como fazer documentário de violência doméstica para mulheres que muitas vezes sofrem violência, para que os maridos também fossem incluídos. Tinha lá um dos vídeos, eram os homens nesse contexto da violência doméstica, né? E que não batessem nas mulheres, porque elas estavam vendendo Avon, e que elas pudessem continuar trabalhando com Avon, mesmo dentro da campanha. E houve muita discussão sobre essa ética, muita discussão sobre esse formato. E aí a gente fez os documentários sempre permeados pela arte, né? Então a gente arrumou um grupo de sambistas mulheres que tinham sambas que falavam disso. A gente arrumou personagens vítimas de violência que já tinham superado esses traumas, e não só mulheres de classes menos favorecidas, mas mulheres de vários lugares do país, várias classes. A gente usou cenas de peças de teatro. Em nenhum momento a gente fez aquela coisa fantástico, sabe, que muda a voz e põe até... Ficou esteticamente muito legal. E a gente conseguiu que esses vídeos chegassem nessas mulheres e provocassem discussões muito interessantes, né? E principalmente conscientizar os homens e as mulheres que nesse contexto todos são vítimas, né? Eu acho que responde o que você está perguntando. Esses vídeos, se vocês colocarem no YouTube Fale Sem Medo, vai ter lá 5 vídeos. Um é a carinha da Maria da Penha, o outro são umas meninas dançando, o outro dos homens, tem o do casamento, estão todos lá. A estética já é um pouco ultrapassada, mas infelizmente todos aqueles dados lá continuam valendo. A violência doméstica continua matando uma mulher a cada 13 segundos, se não me engano, e eles continuam lá. Então, se vocês puderem dar uma olhada, é um material interessante. Boa noite. Você gostou mais de trabalhar em revista ou na TV? Por que você saiu da TV e foi para uma editora? Então, a TV foi um trabalho incrível, assim, né? Porque me colocou em contato com várias funções, vários ambientes, né? A velocidade da TV, muito legal. Só que chega uma hora que esgota muito. E só com 12 anos ali, e sei lá, 30 e poucos, eu já estava exausta. E na época, assim, era tudo muito precário. E aí na verdade, não foi uma transição direta para a revista. Ainda trabalhando em TV, eu comecei a escrever para o Caderno 2, e adorei aquelas futilidades, porque eu escrevia a cultura. E na TV eu trabalhava com política, economia, sei o quê. Falei, nossa, cultura. Eu trabalhava com arte também na TV, mas era a cobertura dos jornais diários para arte e cultura é ínfima, né? E aí eu fui fazer o Caderno 2. E tinha muito esse trabalho de entrevista, de ir entrevistando as pessoas pela cidade, as coisas novas que estavam surgindo. Foi uma delícia. Aí comecei a escrever. E ainda demorou um tempo, eu fiquei um tempo como freelancer, depois que eu saí da TV, e até fazendo freelancers em TV, mas sem estar num jornal fixo. Até que surgiu, por causa de um livro, a oportunidade de ir para a Editora Abril. Esse livro aqui, ó, que também esse aqui, o Arquitetura, era um trabalho de entrevistas também, que tinham ensaios fotográficos de vários fotógrafos, e aí eu tinha que escrever um texto para cada ensaio, falando de arquitetura do Brasil. E foi uma delícia escrever, e aí o livro ficou muito legal, os textos adoraram e tal, e eu recebi um convite para ir para a Editora Abril. E lá começou a minha vida
nas revistas. Quer dizer, eu já tinha escrito para Marie Claire, já tinha escrito para outras, mas assim, de estar realmente pensando numa revista foi lá. Foi por isso, a TV esgota muito, muito, muito. É um trabalho insano, né? E hoje você tem a sua própria editora? Tenho. Qual foi a sua maior dificuldade para chegar nisso? Então, a editora, ela surgiu da necessidade de, estando fora da redação, ter um CNPJ. Eu acho que essa é uma dificuldade aí e que cada vez mais, né, a gente tem que ser o eu presa, né? Eu não sou uma empresa, eu sou uma eu presa. Eu que coordeno o contador, a publicação e tudo isso. A dificuldade é essa, né, de se manter num mercado em que já não há mais emprego formal, não para pessoas com a minha bagagem nem com a minha idade, né? Não há mais, as leis trabalhistas estão em diluição, não só para o jornalismo, mas como para todas as profissões. E ter a editora é uma maneira de me manter formalmente no mercado, né? E aí aproveito também para fazer as publicações, a partir, juntando com temas que eu gosto, né? E muitas vezes agora, nos últimos tempos, ligado aos temas terapêuticos. Seu nome é mesmo? Natália. Eu queria saber um pouco como foi a passagem do jornalismo para a terapia. E dentro disso eu queria que você explicasse um pouco dois termos que eu vi que você utiliza. A lógica dos corpos e o rei. Isso, vou explicar. Então, a terapia surgiu assim, eu já fazia entrevistas sobre comportamento, das áreas, né, de comportamento, então, família, relacionamento, sexo, e gostava muito. E aí fui desenvolvendo isso, tanto na entrevista quanto na reportagem, reportagens mais técnicas que me exigiam entrevistar os psicólogos e às vezes para fazer uma página que a pessoa ia virar em 30 segundos, eu tinha lido 2 livros, tinha pesquisado, enfim, fui mergulhando aí nessa área. Na Bons Fluidos isso se intensificou muito, porque era uma revista totalmente lógica, era um jornalismo do inconsciente, né? Era um desafio para a gente, as pautas eram muito originais, e a gente ia pesquisar na psicologia, na filosofia, os temas que a gente queria trazer. E eu fui estudando, em 98 comecei a estudar, porque uma pessoa da minha família teve uma questão psicótica, e eu fui tentar entender o que era. Aí liguei para um dos meus entrevistados assíduos, foi uma pessoa que eu entrevistei muitos anos na vida, que é o Roberto Gambini, que é um cara incrível, ele é o primeiro junguiano que estudou lá em Zurique a vir para o Brasil, sociólogo de formação também, não psicólogo. E eu liguei para ele e falei, olha, estou pensando em fazer psicologia. Ele falou, não faça isso. A psicologia, a graduação vai acabar com a sua sensibilidade. Eu falei, bom, então onde é que eu vou? Ele falou, vai no grupo de supervisão da Mineres. Maroni, que é uma socióloga também, da Unicamp, que estava dando uns grupos de supervisão que vinha psiquiatras, vinha psicólogos, e aí eu comecei a ir. E sempre fiz terapia, né, desde muito cedo. Era uma coisa que me interessava, o meu autoconhecimento era uma coisa que importava para mim. Principalmente um assunto que eu levava muito para a terapia, até, sei lá, os 34 anos, assim, era a minha crise profissional, porque eu era jornalista, eu escrevia, fazia 1000 coisas, mas não conseguia me achar naquilo, né? Relações abusivas de trabalho, enfim, 1000 coisas que rolavam. E assim foi se dando a passagem, até que há 9 anos atrás eu comecei a atender, porque eu resolvi
retomando um pouco, me perdi na cronologia, mas vou retomar. Eu fui fazer faculdade de psicologia. Aos 45 anos eu entrei na segunda graduação e não aguentei 6 meses. Aí quando eu cheguei para a minha terapeuta, que sempre quem estuda psicologia faz terapia, faz supervisão, tem muitos outros estudos envolvidos, falei, olha, eu larguei a graduação. Aí ela falou, então vem estudar aqui. E era no Laboratório do Processo Formativo, que é uma escola e é um lugar de ensino também do processo formativo, que é uma linha de terapia corporal, baseada nos ensinamentos do Stanley Kahneman, que é um americano, e da Regina Favre, que fundou esse Laboratório do Processo Formativo. E aí, nesse lugar, que eu fui para fazer uma formação, que durou mais ou menos 3 anos, né? Eu desenvolvi um método de registro dos seminários, porque uma das coisas mais difíceis de escrever é sobre o que acontece com o corpo das pessoas. E a gente lida com uma terapia corporal, né? E aí, como eu tinha muita agilidade, porque eu fiz datilografia quando era garota, como eu já contei antes, né? Aí, quando chegou lá nos seminários, depois da minha formação, aliás, na minha formação eu fiz um blog e fazia registros fotográficos. E incrementei muito ali a linguagem fotográfica, o estilo de fotografia de registro da formação, dos trabalhos da formação, dos grupos de corpo, das intervenções. Depois, eu fui chamada para ser assistente dos seminários. E aí eu me propus a anotar absolutamente tudo o que era dito. E ficava que nem uma doida ali anotando tudo. Fazia uma transcrição integral, que é uma coisa que a gente faz também quando faz entrevistas, né? E como eu tinha muita preguiça de transcrever fita, em vez de gravar as minhas entrevistas, eu levava o laptop e já eu consigo digitar sem olhar para o teclado. E continuava conversando. Isso era uma habilidade do jornalismo. Aí, lá no laboratório, estudando, eu fui desenvolvendo esse método que eu chamei de REI, que é o Registro Imediato Interativo, que era justamente a capacidade de transcrever e fazer recortes, né? E já colocar num grupo fechado de Facebook. Então, quando a gente termina o nosso dia de trabalho ali, tem tudo o que foi dito, os principais recortes dos conceitos, e tem os links de todas as obras citadas. Então, citou uma biografia, citou o Darwin. Então, como eu sou uma pesquisadora também, falo, puxa, Darwin, BBC tem um documentário incrível do Darwin, eu ponho lá o link. Sei lá, falou de um fotógrafo, eu ponho lá o link do trabalho do fotógrafo. Então, quando você termina o dia de trabalho, isso vale como um roteiro, né? Eu cheguei a fazer isso em outros contextos, fiz um trabalho para o SESC, assim, que era um congresso de cultura, e a gente fez esse tipo de publicação, e foi muito interessante. Mas foi um método que eu desenvolvi a partir do estudo do corpo. E a lógica dos corpos em presença é o nome de um grupo de supervisão que eu e a Regina Favre criamos para atender os terapeutas, né? E para a gente perceber melhor qual é a relação corporal dentro da relação clínica. E é um trabalho que acontece todos os meses e a gente acaba tendo como alunos pessoas que estão no mestrado, no doutorado, que estão querendo aprimorar a comunicação na atividade clínica. Uma coisa muito interessante nesse ponto, o povo da saúde é muito ruim de comunicação. E tem muitos terapeutas que têm medo de gente. E que têm medo de estar na relação de um para um, olhando assim como você agora consegue olhar para mim. E aí, nesse ponto, eu acho que a minha experiência com a comunicação acrescenta muito. E só para fechar aqui,
conceitos do laboratório ajudaram a entender o cenário atual e como a transversalização deles ajuda a entender o mundo? Isso. O Laboratório do Processo Formativo é esse centro de estudo fundado pela Regina Favre, que trabalha com várias pessoas ali no grupo, colaborando. Eu sou uma delas. Tem na internet um link, um texto sobre o que aconteceu com Marielle. Não sei se você chegou a ver. Não? Então. E a Regina, ela é uma pessoa, ela é filósofa de formação. Ela é uma pessoa que viveu a contracultura profundamente, né? E ela é muito ligada na conexão de todo esse trabalho terapêutico com a conexão contemporânea, com a subjetividade contemporânea. Então, tudo o que está acontecendo é assunto ali. E dentro do processo formativo, a gente, quando está ouvindo alguém, a nossa escuta é para a escuta da história da pessoa. A gente também escuta como ela está falando, do que ela está falando, e a gente também escuta na linha da história social. Então, quem é aquela pessoa que está ali? É um filho de metalúrgico? É uma pessoa que nasceu numa classe privilegiada ou não? Em que momento da história nasceu? Que momento histórico? Que história social tem por trás dessa pessoa? Né? A gente não tem só essa visão, eu, meu pai, minha mãe, minha familhinha, meu mundinho. E o laboratório do processo formativo é um caldeirão. Né? Ele tira da bolha. Oi? Ele tira as pessoas da bolha, você acha? Ele é um caldeirão que faz a gente perceber como é possível trabalhar a nossa presença em cada um dos ambientes em que a gente se conecta, para fazer a diferença. Esse é o papel social, como ela falava. Joana? Maria, desculpa. Ouvi muitos nomes, confundi, desculpe. Como Maria falava, né? Como jornalistas ou como terapeutas, nós temos um papel social. A nossa intervenção é no tecido social. Então, quanto melhor você trabalhar a sua presença, a sua expressão, né, mais potência você vai ter no ambiente onde você está. Então, é isso que a gente trabalha lá. Estão todos convidados, quem se interessar, quiser fazer uma incursão por lá, me avisa, a gente vê em que grupo dá para vir, para vocês experimentarem, pode ser uma experiência bem legal. Está muito quente aqui, dá para abrir a porta? Isso, esquenta mesmo, o contato esquenta. Não é só porque está faltando ar aqui, é o contato esquenta. Se o Jack tivesse subido lá na porta, Se vocês quiserem ir pensando como de repente ir arredondando, já são 10, vai ser menos. Gente, que luxo falar tanto de mim, assim. Aliás, essa é uma condição bem rara nas entrevistas, né? A gente, quando entrevista as pessoas, está sempre pressionado pelo tempo. Raramente você tem tanto tempo para falar com alguém. O tempo que te pressiona mais é o da entrevista ou de entregar? As duas coisas, né? Da entrevista, me pressiona mais, porque você geralmente, por exemplo, você vai entrevistar uma cantora tipo Ivete Sangalo, que entrevistei algumas vezes. Eu não vou ficar sozinha com ela. Eu estou num camarim,
tem um monte de gente passando, tem a figurinista fazendo ela tirar e tal, e eu tô ali fazendo as perguntas. E eu sei que eu só tenho aquele momento com ela para conseguir fazer ela contar alguma coisa que ela já não tenha publicado nas outras 100 entrevistas que ela já deu. Então, me pressiona mais, né? Para entregar também, porque é um trabalho... depois, muito da entrevista, quando ela já está impressa, ela também não foi feita só com a oralidade, né? Eu tenho que enxertar ali a minha pesquisa, eu tenho que enxertar outras informações. E é um trabalho que não é rápido de fazer. A gente desenvolve agilidade, mas não é um trabalho mágico, né? Rapidinho, assim. Mas aí eu acho mais tranquilo, por mais que o prazo seja apertado. Eu posso ir de novo? Essa não é do papel. Eba. Eu queria saber se você, tipo, uma boa parte da sua carreira você trabalhou escrevendo para mulheres, mas também sobre outros assuntos. Sim. Talvez não sejam tão, tipo, comuns, não sei se seria essa palavra. Enfim, queria saber se você já sofreu alguma situação de machismo que tenha sido muito expressiva durante a sua carreira e também por você é dona do seu próprio negócio, né? Então, queria saber sobre isso. Pois é, eu acho que o machismo, ele tá aí, né? Ele tá aí o tempo todo. Nem o Bolsonaro botou o dedo na minha cara, porque eu também não cheguei perto dele. Mas, assim, eu lembro de uma que me marcou muito e que, assim, é uma coisa meio velada, mas eu vou botar aí na cesta do machismo, assim. Eu fui para esse documentário que eu falei do Instituto Avon, eu fui entrevistar o filósofo Mário Sérgio Cortella. E aí eu cheguei lá na casa dele, estou lá esperando ele. E aí ele... Eu ali, ele falou, então, o que te aflige? Eu falei, você quer saber mesmo? Brincando com ele, ele falou, claro que eu não quero saber, isso é uma pergunta retórica. E aí não gostei do jeito, mas eu estava na casa dele, eu tinha aquela tarde ali, aqueles minutos ali da tarde para entrevistar, bom. E aí ele foi, aí a gente começou a entrevista, eu falei, olha, o documentário é assim, assim, eu gostaria que você falasse sobre o machismo. E ele fez uma fala muito legal, muito completa, ele de fato é alguém que domina a retórica e aí ele falou assim, você não vai me perguntar nada? Você é paga para perguntar. Eu falei, também sou paga para escutar. Está ótimo. E aí peguei. Aí, assim, ele fez uma fala muito pertinente, mas assim, não sei exatamente se ele não estava num bom dia, assim, mas ele tinha essa coisa, sabe, de não outras coisas machistas. Teve uma época que eu fui fazer campanha política, quando era outro esquema de veiculação de campanha política no Nordeste. E eu era a única mulher, né, jornalista da equipe, os outros todos eram cineastas e eram gente do marketing, eu era a única. E o meu papel era desenvolver os textos junto com 243 candidatos a deputado federal e estadual do Ceará. E aí rolou o machismo. Rolava cantada, eu tinha 28 anos, rolava cantada, rolava ameaças, rolavam 1000 coisas. Aí o máximo foi quando eu atendi o telefone, né? E aí o candidato, que era o candidato da coligação de vários partidos, ele roubou o tempo de televisão dos partidos pequenos. Então, muitos desses 243, eles não foram para a televisão.
E era eu que acompanhava eles. Eu fazia o texto com eles e eu ia com eles para a gravação e eu falava como é que eles tinham que sentar, como é que eles tinham que falar e tal, para gravar, sei lá, os 15 segundos que eles tinham. Só que o candidato roubou esse tempo e não passou. Aí um dia, atendo o telefone, eles falaram assim, doutora Liliane, é o seguinte, se o que a gente gravou não foi para o ar, a gente vai resolver é na peixeira e é na bala. Eu falei, ok, um minutinho, por favor. E aí fui chamar o cara e falei, ó, é assim que resolve, é assim que resolve lá. É assim até hoje que resolve as coisas. Então, teve essas questões, assim, né? Mas também era um ambiente muito... assim, muito absurdo. E quando você trabalhou na Claire, o que você acha que mudou em você como mulher, ouvindo a história das mulheres, escrevendo sobre mulheres? Teve alguma história que te marcou mais? Sim. Olha, muitas histórias muito marcantes, muito, assim. Essa matéria aí que eu falei para vocês do abuso marcou muito. Teve uma outra matéria muito importante, assim, que foi feita a partir de uma tese de doutorado sobre as crianças de mães soropositivas, né? Que já estavam zerando aquelas casas onde as crianças soropositivas eram cuidadas, porque as mães morriam, os pais, enfim, as famílias estavam desagregadas e aí existiam casas onde as crianças eram cuidadas, só todas elas soropositivas. E isso já não existe mais assim. Naquela época eram as primeiras que estavam fechando. E aí eu fui entrevistar várias das famílias e das crianças que tinham, sei lá, tipo 10 anos e eram soropositivas e tinham passado por essa experiência. E eu lembro que eu fui e de uma delas eu tive que voltar e dormir. E eu dormi assim 8 horas, como se eu tivesse morrido, assim. Muitas histórias de mulheres que sofreram histórias de guerra, né? Muitas. E é muito transformador. Esse trabalho com as mulheres é muito transformador. Recomendo, assim, porque E a escuta que a gente desenvolve para elas, por si, é terapêutica, né? É muito importante. Obrigada pela pergunta. Algo mais? Às vezes a sensação de quem estava aqui mais no fresquinho é que foi bom o suficiente para precisar desse tempo para elaborar. Por isso que eu acho que tem uma hora que poderia falar. Mas é muita coisa mesmo. Olha, eu vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu pegar o microfone. Posso tirar? Acabamos. Eu quero passar para vocês uma coisa. Segura aqui, ó.